Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos, tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, temos a playlist do Mundo Gringo aqui embaixo, e se você quer ser uma de nossos Romeus ou uma de nossas Alices, o e-mail também tá aqui embaixo. Lembre-se que a história mais vista do mês leva $100 para casa. Bom, então vamos lá para nossa história de hoje. Bora lá, deixa eu botar o óculos e bora lá começar. Então vamos lá, a história de hoje. Gente, eu prendi o cabelo, tava muita informação aqui, né? Vamos lá, nossa história de hoje. Quem vai perguntar, já sei, isso aqui é um body e é da Shein. Afinal, né, tô embaixadora da Shein. Bom, vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Oi Dani, tudo bem? Antes de me apresentar, gostaria de dizer que eu amo seu canal e sou super fã da sua pessoa. Gosto muito do jeito que você conta suas histórias e sua sinceridade de expor sua opinião. Tenho 29 anos, me chamo Romeu e atualmente estou solteiro. Sou de uma família de classe média. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram muito trabalhadores. Ambos nasceram em famílias humildes, mas através do estudo eles conseguiram obter um certo sucesso na vida. Meu pai e minha mãe se conheceram na faculdade e desde então estão juntos. Eles têm personalidades bastante diferentes, mas como dizem que os opostos se atraem, essa deve ser a razão para eles estarem até hoje juntos. Tive uma infância tranquila, porém um pouco diferente dos outros meninos da minha idade. Enquanto meus colegas da época gostavam de sair para jogar bola, eu preferia ficar mais recluso no meu canto. Desde a época do ginásio, eu preferia ficar com as minhas amigas da escola, enquanto os meninos da minha sala preferiam ficar no pátio jogando bola. Muitas vezes eles insistiam para que eu entrasse no time para completar o número de jogadores, mas eu tinha verdadeiro pavor de tomar uma bolada no rosto, então eu não ia. Por conta disso, meus colegas da escola ficavam nervosos comigo na partida de futebol e ficavam gritando para que eu jogasse bola igual o homem quando ele participava, né? Foi nesse período também que eu comecei a notar que eu era diferente da maioria dos meninos, pois eu não conseguia gostar da mesma coisa que eles. Enquanto os meninos da escola gostavam de ficar trocando figurinhas de álbum de futebol e jogando bafo, que é aquela brincadeira de... Eu adorava jogar bafo, gente, de virar a figurinha, né? Eu gostava de ficar no meio das meninas vendo elas trocando papel de carta. A verdade é que eu também queria ter meus papéis de carta, mas nesse período eu já sofria comigo mesmo, pois eu sabia que eu não podia pedir a minha mãe para comprar papel de carta para mim, pois era coisa de menina. Meu pai sempre foi um homem muito rigoroso no que diz respeito à sexualidade. Quando eu era mais novo, até meus 15 anos de idade, ele gostava de me apresentar para os amigos dele, falando que eu era um excelente jogador de futebol, que eu era o terror das meninas. Alguns anos depois, ele insistiu comigo para que eu fizesse alguma arte marcial. Então ele me matriculou no karatê, kung fu, judô, mas eu não durava em nenhuma delas. Eu morria de medo de ser atingido por alguém e de me machucar. Então eu evitava contato direto nessas lutas. Até que uma vez eu estava na aula de judô, sofri um golpe de um menino que estava lutando comigo e sofri uma luxação no braço. Fiquei 50 dias com uma tala. Depois disso, bati o pé para o meu pai e falei que eu não queria mais praticar arte marcial. Ele ficou indignado, falou que esse tipo de acidentes acontece, mas eu bati o pé, então saí do judô. Dani, quando eu estava com meus 16 anos, eu comecei a sentir atração por um menino que tinha mudado recentemente para o meu condomínio. Assim como eu, ele também não gostava de ficar no meio dos meninos do condomínio, ficava recluso e logo começamos a ficar próximos um do outro. O nome dele era Ricardo, mas o apelido dele era Pudim. Mesmo ele tendo a mesma idade do que eu, ele não fazia a menor questão de esconder quem ele era. E por conta dessa amizade tão próxima com o Pudim, eu comecei a ter problemas mais sérios com meu pai sobre minha sexualidade. Como eu já falei anteriormente, o meu pai gostava de mostrar para os outros que ele tinha um filho machão, um tipo totalmente diferente do que eu já era.
E quando o Pudim mudou lá para o condomínio, a gente se tornou amigos. Meu pai começou a implicar muito com a nossa amizade. Um certo dia, tinha vários adolescentes no condomínio, na área de lazer, e vários pais fazendo churrasco. Nesse dia, Pudim desceu e foi me cumprimentar na frente do meu pai. Meu pai esperou a primeira oportunidade, me chamou num canto e falou que não queria que eu ficasse perto daquele menino, pois ele parecia uma menina. Falei com ele que aquele menino era morador novo do condomínio e que ele era muito legal. Mas mesmo assim meu pai me repreendeu e eu acabei indo para casa para não arrumar confusão. Eu sempre fui uma pessoa mais na minha e por muito tempo eu evitava bater de frente com meu pai. Outra vez eu estava conversando com o Pudim na portaria do prédio e estavam outros 2 amigos do Pudim que também eram homossexuais. Nesse dia meu pai, ao invés de entrar com o carro pela garagem, ele deixou o carro na rua, entrou pela portaria, pois ele ia sair com a minha mãe. Então, assim que meu pai me viu conversando com o Pudim e com os meninos, ele ficou muito nervoso. Ele começou a gritar comigo na frente de todo mundo, falou que não queria que eu ficasse ao lado daquele tipo de menino. E um dos amigos de Pudim, que era um pouco mais pra frente, perguntou que tipo de meninos meu pai estava falando. E meu pai nessa hora teve um surto e falou: "Sobe agora, Romeu. Não quero você com esse bando de viado." Nessa hora eu comecei a chorar de raiva e mandei meu pai respeitar meus amigos. Meu pai mandou eu calar a boca na frente de todo mundo, inclusive do porteiro que estava na portaria, e ameaçou me dar uma surra ali mesmo, se eu não subisse aquela hora. Entrei no elevador chorando, tremendo de raiva. E assim que cheguei em casa, meu pai começou a gritar comigo, falou que não botou filho no mundo para virar viado. Minha mãe entrou no meio da confusão para saber o que estava acontecendo, e meu pai começou a gritar que só faltava isso agora na vida dele. Bom, nessa hora minha mãe repreendeu meu pai e falou que era para ele me respeitar. Meu pai ficou mais enfurecido ainda. Falou que não tinha o porquê me respeitar se eu não me dava o respeito. Fui pro meu quarto revoltado e nesse dia me deu até vontade de fazer uma loucura, de escrever uma carta acusando meu pai de ter me humilhado perante todos e pular da janela. Mas aos poucos eu fui me acalmando, principalmente depois que minha mãe entrou no quarto e conversou bastante comigo, falando que me amava do jeito que eu era, que me aceitava do jeito que eu era e que tinha muito orgulho de mim. Em momento nenhum ela me perguntou sobre a minha sexualidade, mas deixou claro que ela me amava. Mas minha mãe no íntimo já sabia que eu era homossexual. No outro dia eu acordei para ir para a escola e meu pai fingiu que não tinha acontecido nada. Ele quis conversar comigo normalmente, mas eu estava tão chateado que eu não queria falar com ele. Daí, algumas semanas depois, o meu pai e minha mãe viajaram para comemorar o aniversário de casamento deles em outro estado. Então eu tive minha primeira experiência sexual, que foi com o Pudim. Eu liguei para ele e avisei que meus pais estavam viajando e como meu pai tinha proibido de andar com ele, eu não podia ficar exposto no condomínio. Foi então que chamei ele para subir na minha casa, Pudim morava no quarto andar. Pra gente ouvir música, pedir pizza. Nesse dia eu abri uma garrafa de vinho da adega do meu pai e bebemos. Como nessa época eu não tinha o costume de beber, eu já estava ficando bêbado. E logo eu e Pudim estávamos nos beijando. E não demorou muito pra gente transar. Assim que acabou nossa transa, eu estava assustado. E ali eu tive certeza que realmente eu era homossexual. Meus pais passaram o final de semana todo fora. Nesse período, Pudim foi lá pra casa algumas vezes e ficamos outras vezes juntos. Dani, depois desse meu envolvimento com o Pudim, eu comecei a ficar com alguns caras em baladas LGBT. Nessa época, eu comecei a frequentar essas baladas e eu já era maior de idade, já estava na faculdade. E a minha mãe, eu já estava conversando com ela sobre minha orientação sexual. Ela aceitou numa boa, inclusive falou pra mim que o que importava pra ela era a minha felicidade. Mas chegamos num acordo que seria melhor a gente não falar nada pro meu pai, para evitar problemas dentro de casa. Tanto eu quanto minha mãe tínhamos certeza que meu pai já sabia, né? Mas ele não queria falar, óbvio, não ia admitir. Nesse período que eu estava frequentando essas baladas, eu comecei a ficar com alguns carinhas. Conheci então Robson. Ele era 5 anos mais velho do que eu.
Ele já trabalhava numa multinacional bem conhecida e diferente do que acontecia com outros caras. Eu e Robson começamos a ter um relacionamento mais sério. Desde que nos conhecemos, ele se mostrou ser uma pessoa muito centrada nos objetivos que ele queria alcançar para sua vida. Desde cedo, ele assumiu para seus pais a sua homossexualidade e não tinha nenhum problema com isso. Sua família e nem no trabalho, ninguém ligava, né? Com pouco tempo que estávamos juntos, ele foi me encorajando a eu ser do meu jeito. E por conta disso, cada vez mais eu sentia vontade de assumir o que eu era para todos. Claro que a maioria já sabia, mas era notório, né? Porque ele demonstrava, ele falou, mas tinha aquela barreira ainda entre eu e meu pai. Depois de muito conversar com Robson, eu resolvi assumir para o meu pai quem eu era de verdade. Na verdade, Dani, eu tinha planejado em marcar uma conversa com meu pai para abrir o jogo. Porém, o fato aconteceu e acabou que essa conversa não saiu da forma que eu queria. Nesse dia que eu falei toda a verdade, nós estávamos almoçando na casa do meu tio, irmão do meu pai. E nesse dia, meu primo mais novo que eu chegou com uma namorada na casa dos meus tios. E no meio da conversa, meu pai fez alguma piada sobre a minha sexualidade, falando que não entendia como um cara bonito igual a mim não tinha namorada. Nessa hora, minha mãe se meteu na conversa e falou pra gente mudar de assunto. Inclusive, meu tio concordou com minha mãe e falou que cada um tinha seu tempo para namorar. E era melhor a gente não ficar tocando nisso. Meu pai então falou que da minha parte eu já estava demorando muito, pois eu já estava quase na metade da faculdade e nem tinha apresentado uma namorada para a família. E ele começou a me ridicularizar na frente de todo mundo, como eu já estava pé da vida com aquela conversa e meu pai não parava de fazer piadas. Eu me encorajei e falei em alto e bom som para todo mundo ouvir que era o seguinte: pai, se você quiser ficar esperando uma namorada, você vai esperar sentado. Mas se você quer conhecer meu namorado, eu posso ligar para ele e convidá-lo para vir até aqui. Nessa hora, todos que estavam na mesa ficaram com cara de perplexo. Meu pai começou a gritar que não era para eu falar aquilo nem de brincadeira. Falei com ele que eu não estava brincando, que eu estava namorando sério há um bom tempo, que era um rapaz que eu estava apaixonado. Meu pai começou a gritar comigo, mandando eu respeitá-lo. Ele queria partir para cima de mim. Me xingou de tudo quanto é nome. E nessa hora, meu tio e minha mãe seguraram meu pai e a minha tia e os meus primos me seguraram. Meu pai estava tão nervoso que ele deu um empurrão na minha mãe e ela caiu sentada no chão. Nessa hora eu não aguentei de raiva, tirei força de onde eu não tinha e parti para cima dele. Coisa que eu jamais imaginei que poderia acontecer. Bom, um dos meus primos acabou que me trancou num quarto, conseguiram me levar para um quarto, então eu comecei a esmurrar a porta. Pedi para o meu tio abrir. Meu pai xingava do outro lado da porta que eu era vergonha para a família. Nisso, um dos meus primos entrou no quarto e pediu para eu me acalmar. Eu falei que eu queria conversar com a minha mãe, ele me disse para ficar tranquilo que minha mãe estava bem. Meu pai não tinha agredido ela, e sim que ela tinha se desequilibrado no meio da confusão. Bom, depois de um tempo as coisas foram se acalmando. Meu pai foi embora e minha mãe ficou lá para conversar comigo. Ela confirmou que meu pai não tinha agredido ela, que ela tinha tropeçado na ponta do sofá. Ela me pediu para ter paciência com meu pai, que com o tempo as coisas iriam se acalmar. Falei com ela que era inadmissível meu pai me tratar e me expor daquele jeito por conta da minha sexualidade. Que eu não iria aceitar mais nenhum insulto do meu pai por conta disso. Ela me chamou para ir embora, pois ela já estava morrendo de vergonha de tudo que tinha acontecido na casa do meu tio. Falei que eu só iria passar em casa para pegar umas roupas, pois eu ia ficar na casa de Robson. Ela pediu que eu não fizesse isso para não colocar mais lenha na fogueira. Quando chegamos em casa, eu e minha mãe, meu pai estava desnorteado. Assim que eu coloquei o pé dentro de casa, ele começou a gritar comigo novamente, falou que não queria filho afeminado morando com ele. Mandei ele me respeitar e baixar o tom de voz. Nessa hora, ele mandou eu arrumar minhas coisas e sumir de casa. Minha mãe nessa hora se intrometeu e falou com meu pai que a casa não era só dele e que se eu tivesse que sair de casa, ela sairia junto. Falei com minha mãe para ela não fazer isso, pois, como ela bem tinha dito, a casa não era só dele. Bom, meu pai começou a gritar como um descontrolado.
Dizia, vai rápido que seu namorado está te esperando. Me tranquei no meu quarto, arrumei algumas coisas, liguei para Robson, falei que eu estava indo para casa dele. Ele perguntou se estava tudo bem, eu dei uma resumida em tudo. Ele perguntou como minha mãe estava, eu falei que ela estava arrasada. Nessa hora o Robson falou que poderia levar ela para casa dele, se eu quisesse, né? Falei que não precisava não, que ela ia ficar lá em casa. Assim que eu saí do quarto, meu pai já não estava mais em casa. Perguntei à minha mãe se ela ia ficar bem, pois eu estava preocupado, meu pai fazia algo com ela. Ela falou para ficar tranquilo, pois meu pai só falava da boca para fora, que em 20 anos juntos ele jamais tinha levantado a mão para ela. Minha mãe ficou arrasada de eu sair de casa daquele jeito. Falei com ela que seria melhor, pois enfim eu poderia ser quem eu queria. Assim que cheguei na casa de Robson, contei detalhes para ele do tumulto que tinha acontecido. Ele perguntou como eu estava. Falei que na verdade eu estava aliviado, pois agora não existia mais nenhum segredo na minha família. Eu poderia ser quem eu quisesse a partir daquele momento. Alguns dias depois, eu e Robson convidamos minha mãe para almoçar. No primeiro momento eu senti que ela estava muito constrangida, mas conseguia compreender. Aos poucos ela foi conhecendo o caráter de Robson, teve certeza do nosso amor. E hoje o Robson tem minha mãe como uma segunda mãe. Dani, quanto ao meu pai, ficamos 8 anos sem se falar. Até que meu pai sofreu um infarto e ficou à beira da morte. Conversei com minha mãe, que estava sentindo uma vontade muito grande de ir ao hospital. Minha mãe falou que aquele não era o momento, pois os médicos falavam que no estado dele, ele não poderia ter fortes emoções. Assim que meu pai recebeu a alta, eu fui visitá-lo em casa, com a autorização dele. Porém, nosso reencontro foi frio. Nos abraçamos, mas em momento algum meu pai quis saber como estava a minha vida. Não quis saber sobre minhas conquistas e muito menos sobre Robson. Hoje nós nos falamos em datas festivas como aniversário, Natal, Dia dos Pais, mas sou sempre eu que procuro. Hoje eu não guardo mágoas dele, só sinto uma tristeza, pois eu sei que ele é uma pessoa frustrada. Minha mãe nunca me confidenciou nada, mas eu tenho certeza que minha mãe só está com ele por pena, principalmente depois que ele adoeceu e ficou dependente dela. Sinto muita pena dela por ela não poder viver a vida dela, mas é uma escolha que ela faz, né? Bom, mesmo meu pai torcendo contra o meu sucesso, eu terminei minha pós-graduação, estou muito bem empregado, vivo um relacionamento feliz, tenho planos de futuramente aumentar minha família, adotar um casal de irmãos, mas por enquanto estamos focados em estabilizar a nossa vida financeira. A gente quer muito adotar filhos, né? Pra gente oferecer pra eles do bom e do melhor. Dani, essa é a minha história. Um grande beijo pra você, pra sua família. Desejo muito sucesso no seu canal. Romeu, a gente que deseja muito sucesso e muito mais conquistas aí na sua vida. Olha, eu imagino que seja uma situação bem complicada, né? Eu sempre falo assim, que tem situações da vida, gente, que são complicadas. Separação é complicada, eu acho que uma família... Olha, não me entendam mal, né? Quando um filho nasce, você não pensa, ai, quero que meu filho seja gay, ou quero que meu filho seja homossexual. Não. Você faz planos para aquela pessoa. E tem gente que tem a mente muito fechada e não consegue ver que, peraí, mas eu quero que meu filho se case, que me dê netos, que me dê não sei o quê, que tem... E o seu pai devia ser esse tipo de pessoa, com uma cabeça mais arcaica, mais conservadora. Então, para ele, era muito difícil entender, né? Apesar que eu penso o seguinte, é igual eu falo, se o meu filho um dia falar para mim, mãe, sou homossexual, eu sou a primeira pessoa que vou ficar ao lado dele, óbvio, entendeu? Amor é amor de mãe. Eu acho que tem pessoas, né, uma vez eu vi até uma mulher falando isso, que quando o filho dela falou pra ela que ele era homossexual, o maior medo dela não era do filho dela ser homossexual, ela ia continuar amando o filho dela. Era o que ele ia encontrar pelo mundo, né, os preconceitos, tudo. E existe sim ainda muito preconceito, acredito que essas barreiras estão sendo sim abertas, mas infelizmente ainda existe muito preconceito. Essa semana eu até comentei no meu Instagram, né,
que eu acho, gente, que as pessoas pegam pautas hoje também muito importantes como essa para lacrar na internet. Por exemplo, igual eu tô falando pra você, eu acho que você tem todo o meu respeito, eu acho que você tem que ter todo o amor da sua mãe, do seu pai, da sua família. É você é desse jeito, as pessoas têm que te respeitar, não existe isso, não vou respeitar ele porque ele é homossexual, não vou respeitar ela porque ela é homossexual. Não existe isso, você nasceu assim, é de você, é assim. Só que eu acho que hoje tem pessoas que pegam pautas importantes para lacrar na internet. Por exemplo, essa semana eu me envolvi até numa discussão que saiu um vídeo no Instagram que eu acompanho da Boca Rosa de Giovanna Bank, né? Falando sobre homens que usam maquiagem. Eu acho alguma coisa demais? Não, cada um faz o que quer da sua vida. Cada um faz o que quer, cara. Você pode andar com seu cabelo azul, amarelo, vermelho, usar esmalte, maquiagem, delineador, batom. Que eu acho que pra mim você vai ser a mesma pessoa. O que eu não gosto é essas pessoas pegarem esse tipo de pauta e querer lacrar na internet, igual a Bianca virou e falou assim, ela tem uma linha de maquiagem. Eu quero muito que meu filho use maquiagem, quero muito que meu filho... Aí eles botaram até uma foto lá, acho que é do Vitão, de batom vermelho, sombra azul, todo delineado e tal. E ela, eu quero muito que meu filho use maquiagem, eu quero muito que meu filho pinte a unha. Aí a outra, é maravilhosa, eu quero muito que meu filho também faça... Desculpa, você tem que respeitar se o seu filho quer. Agora, você vir pra internet falar que você quer muito que seu filho faça isso, é você usar uma pauta tão importante para querer lacrar na internet. Então, gente, o que eu quero falar é o seguinte, dessa pauta que eu tô falando aí da maquiagem, se acontecer, claro que eu vou apoiar meu filho, apoio meus amigos, tenho amigos que se maqueiam. Agora, eu chegar na internet e falar, nossa, eu estou aqui torcendo para o meu filho usar maquiagem. Eu estou aqui torcendo para o meu filho... Então eu acho que elas pegam pautas muito importantes de tudo que está acontecendo e banalizam isso, sabe? Pra quê? Pra ganhar like? Sabe? Pra achar, nossa... Não sei se vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar, sabe? Então eu fico muito pé da vida quando as pessoas pegam pautas tão importantes e banalizam essas pautas. Que daqui a pouco as pessoas não estão nem dando importância. Porque já está tão banalizado que as pessoas não dão a importância que elas merecem. Mas, Romeu, eu desejo que você seja muito feliz, que você consiga, sim, adotar, né, o seu casalzinho aí para você criar. Tenho certeza que você vai dar muito amor. Pode ter certeza que lá dentro do seu pai, eu acho que ele tem muita vontade de se reaproximar de você. Infelizmente tem pessoas que são mais duras, né? São pessoas... Eu falo que hoje, gente, a vida... Hoje eu tava conversando com uma amigona minha, né? Que a irmã dela tava com tudo programado para chegar aqui nos Estados Unidos agora em outubro, passar o aniversário dela... Estavam fazendo planos, eu tinha até falado pra ela, vem aqui pra casa e tal. Bom, antes de eu saber que eu ia ter que mudar por 2 meses, né? Isso foi quando a gente tava conversando no início do ano. Ela falou, minha irmã vem em outubro, eu vou voltar aqui em Nova York e tal. Eu falei, amiga, vem aqui pra casa com ela. Ela falou, não, a gente já pegou hotel em Nova York, não sei o que, fica melhor lá. Ok. E hoje, assim, hoje não, né? Já tem 1 mês que ela teve uma notícia que infelizmente apareceu um tumor no útero da irmã. E hoje ela estava me dando a notícia que foram operar e não tinha mais o que fazer. Já estava cheio de metástase, né? Então, abriram e fecharam a barriga, tipo um tumor no útero. E ela estava bem abalada, sabe? E eu falei com ela, nossa, cara, cada vez mais a vida mostra a gente que a gente tem que sim, sabe? Tá perto das pessoas que a gente ama, a gente tem que aproveitar os momentos que a gente quer. Eu tenho certeza que esses 8 anos que seu pai tá sem falar com você, deve fazer tanta falta pra ele, mas talvez por causa de um orgulho besta, né? Ele não chegue e não converse com você. É difícil, mas tem pessoas, infelizmente, que são assim. Mas eu falo, né, gente, todo mundo vem nesse mundo pra aprender, todo mundo vem nesse mundo pra
se elevar, para ter um espírito mais elevado. Então eu tenho certeza que seu pai deve estar aprendendo muito com essa situação. Fico feliz de você já estar indo lá, né? Mesmo que vocês não tenham voltado assim a se falar completamente, mas eu acho que já é um grande passo aí para vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!